anos e me apresento diante de Ti. Venho falar de uma herança que recebi de Ti. Venho dizer que me sinto pequeno diante do que me pedes e às vezes não me sinto capaz. Mas quero dizer também que amo o que me propuseste. Compreendo que não devo ser florista, nem vendedor de sal, mas sim jardineiro e sal. Preciso trabalhar cada dia para poder fazer a minha parte. Vejo que ninguém vai construir aquilo que eu devo construir. Percebo que sou uma parcela importante. Gostaria de ser uma artista a trabalhar este mundo cheio de tantas coisas belas. Dá-me, Senhor, a consciência de que o mundo precisa de minhas mãos. Dá-me coragem para preparar bem e assim poder levar adiante a herança gloriosa que me deixaste. Quero trabalhar como alguém significativo para o mundo. Ajuda-me a ser uma fonte de água viva e uma fonte de Tua luz. Se ao meu lado está o autor da minha fé, eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. Já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente o amado Rei. Meu microfone desligado, agora sim. Uma boa tarde, graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, você catequista, que está sempre aqui conosco nas nossas terças-feiras, neste momento privilegiado de formação, de encontro, de partilha. E é sempre tão bom nós estarmos juntos, nos preparando cada vez mais para exercermos essa missão que o Senhor nos confia na igreja, de sermos catequistas. E mês de agosto, estamos neste mês tão especial. Sabe que eu já estava com saudade de vocês? Estava mesmo, porque durante o mês de julho nós tivemos algumas reprises. O início de agosto, outras irmãs estiveram aqui. Minha gratidão à irmã Viviane Moura, minha gratidão à irmã Sheila, que esteve aqui na semana passada. Mas hoje estamos de volta e é motivo de alegria podermos estar aqui na Paulinas Cursos. Então, convido você a curtir ali nossas páginas, nossas redes sociais. Se você não é inscrito no nosso canal YouTube, por favor, se inscreva, compartilhe essa live. Também é interessante que quando as coisas são boas, a gente quer que outras pessoas conheçam, né? Então, tem o grupo de catequistas, tem o grupo lá da sua paróquia, da sua comunidade, que você sabe que essas pessoas estão precisando desta formação, então faça chegar até elas. E nós aqui do Paulinas Cursos estamos muito felizes por você estar conosco. Tem tanta gente aqui já chegando, já deixando o seu comentário, e eu acho que é sempre muito bom esse momento nosso de encontro, especialmente porque é um dom, é uma graça podermos estar juntos para receber esta formação. Gente, durante o mês de agosto, nós estamos com uma programação muito especial.
Agosto é um mês lindo, é o mês das vocações. E agosto é um mês que nós temos ainda mais a graça de celebrar, porque estamos dentro do ano vocacional. Olha aqui o meu texto base do ano vocacional: vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. E este é o terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil. Então, é um tempo privilegiado para nós refletirmos sobre a nossa própria vocação, mas também ajudarmos nesse sentido, né, os nossos catequizandos, aquelas pessoas que nós acompanhamos nesta caminhada. E eu gostaria de partilhar aqui com vocês a programação especial que nós fizemos para este mês de agosto. E, gente, se tem uma coisa que nós sabemos fazer bem, sabe o que é? É convidar gente boa para essas nossas lives. Sempre estamos trazendo convidados e convidadas muito especiais para partilhar conosco. Não é qualquer um que vem aqui, não. É gente escolhida a dedo, como se diz, né? Então, neste mês de agosto, nós temos a graça de ter conosco as irmãs apostolinas, que fazem parte da família Paulina, que é a família religiosa fundada pelo bem-aventurado Tiago Alberione. E as irmãs apostolinas têm na igreja uma vocação muito especial, muito particular, que é aquela da animação vocacional, né? Anunciar a boa notícia da vida como vocação, isto é, o diálogo entre Deus que chama e a pessoa que, na sua liberdade, dá a sua resposta. E eu trago aqui uma palavra do nosso fundador, do bem-aventurado Tiago Alberione, que ele diz assim, para as irmãs apostolinas de modo especial: é necessário consumir a vida e oferecê-la pelas vocações. Então, se você está buscando especialistas nesse assunto, conte com as irmãs apostolinas. Nós vamos deixar depois o contato delas, porque se você precisa de uma assessoria aí na sua paróquia, aí na sua comunidade, na sua diocese, olha, eu indico para vocês que as irmãs apostolinas são especialistas nessa área. E no primeira terça-feira do mês, o tema foi Catequese e Vocação, a graça do chamado. Esteve conosco a irmã Lucivânia Conceição Oliveira. E no dia 8, na semana passada, a irmã Analisa Arigoni. E hoje nós temos a alegria de receber novamente aqui conosco a irmã Lucivânia. E o tema da nossa live de hoje é Catequese e Vocação, o cuidado da formação humana, espiritual e cultural. Então, quero já chamar aqui irmã Lucivânia. Cadê a irmã Lucivânia? Já está aí conosco. Boa tarde, irmã Lucivânia. Olá, boa tarde, graça e paz para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Boa tarde, irmã Rosa. Desde já a minha gratidão imensa, né, por esse convite, a compartilhar, né, as nossas experiências, os nossos conhecimentos. E obrigada pela bondade de dizer que as irmãs apostolinas são especialistas nesse assunto. E são mesmo. A gente, assim, segue as orientações do Espírito, a gente faz o que pode, né? Mas obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de ter essa participação nessa programação tão especial, né, tão bonita que vocês, irmãs Paulinas, prepararam para esse mês de agosto, né, que é o mês das vocações. Gratidão. E eu gostaria de falar para você que está nos acompanhando agora que a irmã Lucivânia e eu temos uma coisa em comum, né? Além de sermos, né, da mesma família religiosa, a irmã Lucivânia também tem uma outra irmã, né, religiosa das irmãs apostolinas, que é a irmã Luciana, e eu tenho também uma outra irmã religiosa paulina, que é a irmã Ana Paula. Então é bonito, né, irmã Lucivânia, essa questão da vocação que Jesus chamou irmãos, né, e continua chamando irmãos também, né? Com certeza, é uma bondade, né, uma generosidade infinita de Deus chamar, né, duas. Tem famílias que têm mais de duas, né? Mas nas nossas famílias, Deus passou e chamou, né? Nos escolheu e nos chamou para seguir e para contribuirmos aí no anúncio do reino, né? Então, é sempre
uma graça muito especial ter sido chamada, mas ter também uma irmã, né, de sangue, que faz parte da mesma família religiosa. É, sim, uma graça muito grande. Eu sempre digo, né, que nós somos irmãs duas vezes, né? Irmãs, Sim. né, de sangue, irmãs na vocação, que é um laço muito forte, muito significativo. Lucivânia, antes de dar a palavra para você iniciar, né, a sua reflexão, eu mando aqui alguns abraços das nossas amigas e dos nossos amigos que já estão aqui. A Débora Borges, lá de Itapiranga, Amazonas. A Eleusa Aparecida, boa tarde. Paz e bem. Eu aprendi com o Frei Jonas a acrescentar graça, paz e bem. É a saudação completa. A Ana Maria Brandão, boa tarde. A Júlia Brito, sempre conosco, lá de Brasília, no Distrito Federal. A Magda também, nossa querida amiga de Unai. Eu estou muito feliz de reencontrar aqui os nossos amigos. Depois de tanto tempo longe, né? A nossa querida amiga Abadias, que está também aqui conosco. Boa tarde, Abadias. Amanhã à noite no Congresso, Abadias vai estar conosco. Ana Maria Brandão, que é da comunidade Nossa Senhora das Candeias, Barra Grande, da paróquia Santo Amaro, Jiritibatuba, Arquidiocese de Salvador. Olha só que coisa linda. A Janaína Zanetti e a Fátima Marim. A Eleusa dizendo que é da paróquia Nossa Senhora da Guia, Ribeirão Vermelho, da Diocese de Oliveira. Diocese de Oliveira aqui presente também, olha aí, onde as irmãs apostolinas têm a sua comunidade. Um abraço à comunidade das irmãs apostolinas lá da Diocese de Oliveira. A Fátima Marim, a Maria Aparecida Maria, a Daniela Lima também, a irmã Daniela da Franciscana Seráfica de Buique, Pernambuco, a Lurdinha, a Célia Leão Ramos, a Cláudia Santos. Olha, prazer enorme ver e ouvir a Maria Rainha dos Apóstolos conduz a sua vocação lá de Carmópolis de Minas. Eu acho que o povo de Carmópolis está aqui em peso nas nossas lives desse mês de agosto. E depois a gente vai acrescentando os outros. Não, dá tempo de dar mais para alguém. A José Maria de Vilhena, gostei da graça, paz e bem. É isso aí, José. Graça, paz e bem. Fica unida a saudação franciscana e a saudação paulina junto. Então, um abraço para você e todo o pessoal ali do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. E vamos lá. É tanto abraço e desejo que vocês deixem também aqui as suas contribuições, as suas reflexões. E eu passo a palavra para a irmã Lucivânia, né, que vai nos conduzir nesse momento de reflexão com essa bonita temática: catequese e vocação, o cuidado da formação humana, espiritual e cultural. E lá no finalzinho, irmã Lucivânia, nós voltamos aqui para o nosso bate-papo. Muito bem. Então, minha graça, né, a todos vocês que estão acompanhando, aos queridos catequistas, né, de todas as partes do nosso Brasil. Meu abraço para todos vocês. Carmópolis, Pernambuco, né, quanta gente que está aí em comunhão conosco nesse momento, nessa tarde. E aí, irmã Rosa, eu estava pensando, né, não tem como não falar muito, né, quando a gente precisa refletir, né, trabalhar esse tema, que é o cuidado da formação humana, espiritual e cultural. São 3 dimensões, né, que caracterizam a nossa vida e que são essenciais à convivência entre nós. Então, o cuidado da formação nos remete a um aspecto, né, a uma questão que, para a sociedade contemporânea, é um dos assuntos assim mais discutidos. Trata-se da competência. Hoje, tudo é competência, né? Então, em todos os campos sociais hoje, a competência é um dos requisitos exigidos, né, indispensáveis. Mas aí eu já lanço, né, uma pergunta, né, um questionamento para todos vocês aí que estão nos acompanhando, evidentemente para quem nos acompanhar
nos acompanhará depois, né? Nos ouvirá depois. Em que consiste, né, ser competente hoje? Ou ter competência? O que isso significa? Será que você, catequista, você é competente para educar na fé? Precisamos, né, parar sobre esse termo, essa expressão, refletir, nos perguntar, né, sobre isso, e quem sabe encontrar alguma resposta. E, assim, dito com outras palavras, né, ser competente é ter conhecimento e dominar determinado assunto. No início da nossa conversa, né, a irmã Rosa se muito generosamente e carinhosamente falou que as irmãs apostolinas são especialistas, né? Poderíamos dizer, têm competência nesse assunto de vocação. Digamos que a gente conhece um pouco, né, sobre a dinâmica da vocação. E, como falei para vocês na nossa primeira live, lá no início do mês, o mais importante de tudo é saber que no processo vocacional, o protagonista é o Senhor. É Ele que chama, é Ele que escolhe e que chama a pessoa. E a vocação só acontece quando a pessoa dá a resposta, né? Quando há esse encontro, como falou a irmã Analisa também semana passada, né? Quando há esse encontro dessas duas liberdades, a liberdade que chama e da liberdade que responde, aí sim nós temos vocação. Mas, no caso, né, dos catequistas, eu diria, isso é uma opinião minha, né, que ter competência, que ter conhecimento, né, dominar determinados assuntos, assim, para os catequistas, eu diria que não é ter só domínio sobre um assunto, determinados assuntos. É ter conhecimento de muitos assuntos, né? Então, eu preciso buscar, né? Preciso cuidar dessa formação para ser uma pessoa preparada em muitos assuntos. Porque senão a gente reduz, né? E aí parece que a gente precisa só saber dos assuntos referentes à fé. E, por exemplo, nós vamos aqui retomar a experiência do eunuco. Eu acredito que muitos de vocês acompanharam lá a primeira live e a leitura do texto de Atos dos Apóstolos e a experiência do eunuco. Então, retomando essa experiência do eunuco e de Felipe, qual foi a competência de Felipe? Felipe, aqui, ele é claramente a pessoa do catequista. Qual foi a experiência, assim, a competência de Felipe? Foi sentar-se junto ao eunuco e escutá-lo. E depois que o eunuco contou tudo, depois que abriu o coração e disse tudo aquilo que ele não entendia, Felipe, fazendo caminho com ele, anunciou Jesus. Portanto, né, grave bem isso, não esqueçam disso, porque não é palavra minha, né? Isso é palavra de Deus, porque está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Depois de escutá-lo, né, depois que Felipe escutou que o eunuco abriu o seu coração, o texto diz: Felipe, tomando esta passagem da Escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Qual deve ser, então, a nossa competência? O nosso ponto de partida? A escuta. Nós devemos ter competência na escuta, em saber escutar. Esse é o ponto de partida, diz o texto, né? De Atos dos Apóstolos. E será que escutar e ouvir significa a mesma coisa?
Essa já vai ser a sua atividade para casa, né? Já vou deixar essa atividade para casa, para que depois vocês procurem, né? No dicionário, no Google, procurem o significado dessas duas palavras, escutar e ouvir. E isso, evidentemente, nos remete a um outro texto bíblico, que é o ícone para os catequistas. A experiência dos discípulos de Emaús. Qual foi a metodologia, a pedagogia de Jesus? Foi colocar-se a caminho, escutar que eles abrissem o coração, que dissessem tudo o que estava se passando, e aí só depois, né, Jesus ele começa a explicar a palavra. Então, a competência, o ponto de partida é a escuta. E aqui eu quero abrir, logo, né, no início, abrir esse parêntese para dizer que, a propósito de dominar determinados conhecimentos, que hoje, por exemplo, um professor de matemática ou de qualquer outra disciplina, né, ele não pode dominar somente os números. Ele não pode dominar somente história, somente a língua portuguesa. Mas precisa dominar os inúmeros assuntos que dizem respeito ao ser humano. Porque hoje os alunos que chegam às escolas, eles chegam com contas de ansiedade, de estresse, saúde mental, dependência dos meios, etc. e etc. Não é só conteúdo, é saber escutar, é saber estar ao lado da outra pessoa. E como os professores, né, eles vão resolver essas contas, vão resolver essas questões. Às vezes, o que essa geração espera e o que essa geração precisa é somente serem escutados. Isso será suficiente para eles. Sentar-se com eles e escutar as suas angústias, seus medos, suas preocupações, inseguranças, etc. Fecho o parênteses. E aí, então, retomando o nosso tema, né? Afinal, por que e para que nós precisamos de informação? E aí, para fundamentar essa conversa, né, esse bate-papo nosso aqui, vamos lá para o capítulo 6 do Diretório da Catequese, que eu não tenho dúvida que vocês tenham, né, que já tenham lido, que tenham conhecimento, porque são, né, catequistas. Então, lá na página 199, nós encontramos a referência à importância da formação dos catequistas. E o texto, né, diz o texto: o momento histórico em que vivemos, com seus valores e contravalores, desafios e mudanças, exige dos evangelizadores preparo, né, formação, conhecimento, qualificação e atualização. Nesse contexto, a formação catequética de homens e mulheres é prioridade absoluta. E é interessante, né, que os termos mudam, assim como muitas coisas mudam, assim, num espaço de tempo muito curto. Nós estamos vivendo a velocidade das coisas, né? Então, a gente percebe que também os termos mudam muito rápido. O Diretório, né, Nacional de Catequese, que foi aprovado em 2006, o termo utilizado naquela época, né, era qualificação. Então, ao invés de competência, era qualificação. A pessoa precisava ser qualificada. E hoje o termo é competência. Mudou um pouquinho. Mas aí a primeira pergunta. Vocês acham que nós estamos em um momento histórico
a nossa sociedade está vivendo um momento. Não há dúvida, né? Sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo um momento histórico da tecnologia, dos grandes meios, né? Tudo isso tem influenciado bastante a sociedade. Mas aí, nesse curto trecho, né, que eu li para vocês do diretório, nós encontramos a resposta do porquê nós precisamos cuidar da formação. E a resposta é: porque é uma exigência do momento histórico em que vivemos. Porque é uma exigência do momento histórico em que vivemos. Isso dito lá em 2006, né? Imagine isso dito hoje. E aqui eu quero fazer mais um parêntese, né, para dizer que nós poderíamos muito bem utilizar um conceito de um filósofo chamado Bauman, que já não é um conceito assim atual, né? Mas eu penso, né, na minha opinião, que ele pode ser muito bem aplicado ao hoje nosso, né? Em dizer que esse momento histórico no qual nós estamos vivendo é um momento líquido, em que os valores humanos, os valores cristãos, os valores culturais se esvaem, escapam das nossas mãos, escapam das nossas vidas. É um momento líquido. Não tem mais, né, consistência. E daí a necessidade, né, de formação. Só que não confundamos formação com informação. Porque também a informação ela poderá tornar-se um aparente conhecimento. E hoje nós temos muita informação. E muito rápido também. Mas nós temos muita informação e pouca formação. Ou seja, nós podemos saber muito e não ter conhecimento de nada, não ter, né, competência. E isso tudo nos convida, né, a olhar para os critérios que institui o Ministério dos Catequistas, pontuados pelo Papa Francisco. E aí diz o Papa que aqueles que se aproximam deste ministério recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. Para quê? Para serem solícitos comunicadores da verdade da fé. E para que se desenvolvam as competências dos catequistas, é necessário relacionar 3 aspectos. Primeiro, conhecimento. Segundo, habilidade. E terceiro, atitude. Ou seja, o processo formativo dos catequistas consiste exatamente em desenvolver tais competências, somando conhecimento, que é o saber, adquirir o saber, né? Mais habilidade é saber fazer, mais atitude, que é o querer fazer. Então, a soma desses 3 aspectos, saber fazer e querer fazer, se torna competência. Isso vocês vão encontrar lá na carta do Papa que institui o Ministério dos Catequistas, tá? Podem procurar lá. Trata-se de um processo trabalhoso, requer dedicação por parte, né, dos catequistas, prioridades, renúncias.
E isso indica para nós que não é suficiente preparar uma dinâmica ou ler um texto bíblico no encontro de catequese. Precisa um pouco mais. E aí você, catequista, poderia nos perguntar: não é suficiente a boa vontade de ser catequista? Será que não é suficiente a boa vontade de ser catequista? E eu vou arriscar responder para vocês contando uma história. A história da mamãe camelo e do seu filhote. É uma homenagem às famílias, né? A propósito, na primeira live que eu falei para vocês, contei uma história do pai e do filho, hoje vou contar da mãe, né, e do filho. Essa homenagem às famílias, que são os primeiros catequistas. Então, diz assim: uma mãe, né, camelo e seu filhote estavam por aí à toa, e aí o seu filho, as crianças, elas são muito questionadoras, né? A gente sabe muito bem disso. Elas querem saber o porquê de tudo. E aí esse pequeno filhote de camelo, né, querendo dar uma de filósofo, começou a perguntar para sua mãe: por que os camelos têm córcovas? Vocês sabem o que é córcova, se não, vão pesquisar e depois vocês vão descobrir. As pessoas, né, quando andam, né, montam os camelos, eles têm como se já viesse, né, embutido neles uma sela. Então, é aquela parte do lombo do camelo, que é a córcova do camelo. De toda forma, procurem aí na internet que vocês vão descobrir. Então, né, essa primeira pergunta: por que os camelos têm córcovas? E a mamãe respondeu, né? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto. Precisamos das córcovas para reservar água e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. O filhote disse: certo. E por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas longas, eu mantenho meu corpo mais longe do chão do deserto, que é mais quente que a temperatura do ar. E assim, fico mais longe do calor. Quanto às patas arredondadas, eu posso me movimentar melhor, devido à consistência da areia, disse a mamãe camelo. Respondeu o seu filhote: certo. Então, por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando, eles atrapalham minha visão. Meu filho, esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto. Respondeu a mamãe com orgulho. Tá, então a córcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto. As pernas para caminhar através do deserto. E os cílios são para proteger meus olhos do deserto. Então, o que é que estamos fazendo aqui no zoológico? A moral da história: os camelos, evidentemente, com todas essas características e significados, foram criados, né, com características para viverem no deserto e não no zoológico. Habilidade, conhecimento, capacidade e experiência, tudo isso só é útil se você estiver no lugar certo. Logo, a formação dos catequistas terá significado se você estiver no lugar certo. Se você estiver aí por vocação. Ser catequista só tem utilidade e significado
né, se você estiver por vocação. Não é suficiente ser catequista só por boa vontade. E aí isso faz a gente voltar lá a pergunta nossa, né, o porquê que precisamos de formação, né? Se é suficiente ter formação para responder ao momento histórico. Eu diria que não só. Porque, na verdade, lá no fundo, na essência desse porquê da formação, primeiro e unicamente para a sua própria realização e felicidade. Porque, a partir disso, né, você sente que essa é a missão que ele foi confiada. Ser catequista é a missão que o Senhor confiou a você. E por isso, você quer oferecer o máximo e não o mínimo. Pois à medida que você cresce humana, cristã e socialmente, você se realiza fazendo o que lhe foi confiado. Você se sente feliz. E, consequentemente, você colabora para que os outros também cresçam nesses valores e também sejam felizes. É uma extensão, né? Portanto, é imprescindível, né, que na execução das nossas competências, né, das suas competências enquanto catequistas, você seja um ser humano, espiritual e cultural. Ou seja, um catequista humano, espiritual e cultural. E aí você deve estar se perguntando, né, o que exatamente, né, nós precisamos estudar ao buscar essa formação humana, espiritual e cultural. E aí sempre a gente volta às fontes, né? As fontes que nos lançam, nos põem a caminho, né? É o ponto de partida, mas que a gente pode, né, continuar buscando outras formações, outros conhecimentos, né? Então, quando eu falo das fontes, estou me referindo ao Diretório Nacional da Catequese. Lá nos números, né, 263 a 266, o diretório vai trazer essa referência, né, que o processo formativo ajuda a amadurecer como pessoa, como cristãos e como apóstolos. Então, as dimensões humanas formativas necessárias de nosso cuidado, para que sejamos pessoas de maturidade humana, de equilíbrio psicológico, pessoa de espiritualidade que quer crescer em santidade, pessoa que sabe ler a presença de Deus nas atividades humanas, pessoa integrada em seu tempo e identificada com sua gente. Tudo isso encontramos lá no Diretório Nacional de Catequese. Há muitas fontes, né? Muitos estudos, muitas reflexões que podem nos ajudar em nosso caminho de crescimento, de formação. Porque quando eu, né, e quando vocês, catequistas, nós fomos chamados a esta nossa vocação, a qual estamos a caminho respondendo, nós não fomos chamados porque nós somos seres angelicais, ou porque nós somos santos. Todos nós fomos chamados com a condição humana entranhada em nós, ou seja, com os sentimentos que nos movem, com afetos, com desafetos, com confiança, desconfianças, com satisfações, com insatisfações,
com seguranças, inseguranças, etc, etc. Fomos chamados como pessoas humanas. De modo que nós precisamos, né, tomar conhecimento desta vida que habita em nós para saber, né, o que fazer com ela e como colocá-la a serviço do reino. Assim, de maneira bem sucinta, porque nós já estamos quase chegando ao final, né? De maneira bem sucinta, o conteúdo da formação, da dimensão humana, né? É precisamente tudo que diz respeito ao ser, né? O verbo ser humano e ser desumano. É o conhecimento dessas realidades. Quando é que eu sou humana e quando é que eu sou desumana. Quando eu me conheço, né, eu posso conhecer também melhor o outro para ajudá-lo mais. Então, conhecer e saber quando eu sou humana. É quando eu me alegro, quando eu fico triste, quando uso de caridade, quando eu sinto raiva, etc. Os sentimentos, eles não são ruins. Ruim pode ser o que nós fazemos com eles. O que nós decidimos fazer com eles. Ser humano é reconhecer, né, e aceitar os sentimentos que nos movem, que predominam em mim. E fazer, né, aprofundar, se formar humanamente, para que a gente não esqueça que também o outro é humano, que também o outro, né, tem seus sentimentos, sua afetividade, suas inseguranças. Trata-se de nos conhecer para reconhecer o outro. A formação humana, ela nos permite aceitar que somos como as formigas e que não precisamos continuar lutando para que os outros nos vejam como elefantes. Da dimensão espiritual, o próprio nome já nos indica, né? Se refere às coisas do céu, às realidades divinas, à santidade. Consiste em buscar configurar nossa vida a de Jesus. Olhar para ele e ver como ele fez para fazermos o mesmo. Na prática, consiste, né, aqui a dimensão da oração, em contemplar e meditar a vida de Jesus para aprendermos dele, a sermos um outro Cristo. Ou seja, é ser uma pessoa de oração, de escuta orante da palavra, mas também que busca conhecer e aprofundar a própria fé, por meio do estudo dos textos da tradição da Igreja, tradição dos apóstolos, né? Do magistério, os ensinamentos dos nossos pastores, e da dimensão cultural. Conhecimento é cultura. Então, já falei para vocês lá no início, né, que a gente não deve conhecer só os assuntos referentes à fé, mas a gente deve conhecer um pouquinho de cada coisa, porque, assim como o filhote da mamãe camelo, né, quando eles nos perguntarem, a gente tem uma palavra para dizer. Então, da dimensão cultural, tomar conhecimento das diversas e novas realidades que têm influenciado a humanidade. Como essa geração tem se comunicado, tem se relacionado, como temos nos relacionado com a natureza, como estamos nos relacionando com as novas tecnologias. A gente precisa tomar conhecimento das reflexões que estão sendo feitas acerca disso. Porque todos nós somos atingidos por essas realidades que são culturais, fazem parte, né, da vida da
humanidade e da sociedade brasileira. E a gente, da dimensão cultural, né, a gente precisa estar a par, né, dos novos modelos de família, e aí buscar conhecer todas essas transformações, vem mudando a nossa forma de estar no mundo. Muda a nossa forma de estar no mundo, porque a cultura ela é conhecimento acerca dos costumes antigos e também dos novos. Não sei se você chegou a alguma conclusão, ou se você chegou à conclusão, né, de que nós ainda precisamos caminhar bastante, né, para sermos competentes, porque, sobretudo nos dias atuais, as coisas estão mudando muito rapidamente, né? A gente precisa se atualizar todos os dias sobre as transformações que a humanidade, que a sociedade vem fazendo e passando, né? Então, não sei se você chegou a essa conclusão de que você ainda não é competente, mas se você chegou, que ótimo, né? Que notícia maravilhosa. Porque significa que agora sim é hora, né, de partir, de cuidar da formação. E aí eu tenho para vocês uma boa notícia, né? Se você chegou a essa conclusão, hoje, muito mais do que antigamente, há uma infinidade de oportunidades de crescermos como seres humanos, como seres espirituais, como seres culturais. E aí eu indico, né, uma riquíssima, riquíssima, riquíssima oportunidade para você que quer crescer, para você que quer se realizar na sua vocação e missão. Eu indico para você, e não percam as oportunidades, Paulinas Cursos. A irmã Rosa me falou que amanhã mesmo vai iniciar o congresso de catequese. Certamente uma oportunidade única de crescer em todos esses aspectos, né, que nós estamos falando, humanamente, espiritualmente, culturalmente, né, biblicamente, teologicamente, enfim. Há muitas oportunidades de fazer esse caminho, de crescer, né? De crescer em conhecimento, de crescer em sentido da sua vocação e missão também. Então, siga, né, participando das formações oferecidas por Paulinas Cursos, que não são somente essas lives no mês de agosto, mas muitas outras iniciativas. São oportunidades que a gente não pode deixar passar. E aí eu quero, né, já nos preparando para o final, irmã Rosa, que eu acho que eu falei demais, mas eu só falei demais porque vocês falaram um pouco, tá? Só foi justificado. Para finalizar a minha fala. Oferecer o seu melhor, né, às pessoas, ao mundo que espera por nós. Oferecer o seu melhor é uma forma de devolver ao Senhor, que te escolheu e que te chamou, gratidão e amor pela graça da vocação e da missão recebida. Então, quando a gente oferece o melhor, é só uma forma de agradecer a Deus, de devolver a Deus a nossa gratidão e o nosso amor. E assim eu passo a palavra para a irmã Rosa, eventualmente, se tiver alguma pergunta. Muito obrigada, irmã Lucivânia. Você fazia o questionamento ali no final, né? Qual é a conclusão a que nós chegamos? Eu aqui, acompanhando a sua reflexão, eu fui, assim, anotando alguns aspectos. Eu acho que você nos trouxe, assim, muitas pistas muito valiosas, especialmente o ponto de partida que você nos trouxe a respeito das competências, né? Que o ponto de partida é a escuta,
né? Eu acredito que essa distinção, né, do ouvir e do escutar, que você provocou, né, os nossos catequistas a procurarem, né, essa definição dessas duas expressões, que eu acho que foi muito feliz a sua colocação, porque nós precisamos de escuta em todos os aspectos que você nos trouxe, né? Tanto na formação humana, né? Escuta de si mesmo, escuta do outro. Na formação espiritual, a escuta de Deus. Nós temos uma dificuldade de fazer silêncio, né? Para escutar, porque nós estamos num contínuo ouvir e falar, e é música, e é som, e é televisão, e é redes sociais. Então, a gente não faz silêncio, né? A gente não escuta Deus. Ou a gente vai até ele, fica falando, E depois também, quando você falou da formação cultural, eu achei assim, olha, fantástico, porque nós temos que escutar o que a sociedade está vivendo hoje, né? Você dizia isso em outras palavras, né? O que está circulando na nossa sociedade? Por quê? As crianças, os jovens, os adultos, né, catequizando nas nossas comunidades, vêm desta realidade. Então, se a gente não escuta, né, a gente acaba, né, falando ao vento ou para uma geração passada, né? E falar para uma geração passada não traz frutos para o hoje. Então, Lucivane, eu fiquei com muitas provocações e eu acredito que os nossos catequistas aqui também, muitas provocações. Gostei também muito daquilo que você falou a respeito de formação e informação, né? Que às vezes a gente confunde, né, a formação com adquirir uma formação somente com adquirir conteúdo intelectual, né? Por exemplo, a formação bíblica só intelectual, mas e o passar para a vida, né? E também em todas as dimensões, como você bem citava, né? Tanto na teológica, né? Filosófica e psicológica. Ou tem muita gente que sabe muita dinâmica, muita coisa, mas às vezes não, né? Não consegue compartilhar, né? De fato, um conteúdo e as competências todas que você trouxe, eu acrescentaria uma aqui, né? No saber fazer, o ser e o ser com. Hoje em dia se fala muito também do ser com, que é uma competência muito grande, que está dentro das relações humanas que você dizia, né? Do saber se relacionar. Nós que vivemos em comunidade, né? Podemos testemunhar muito isso. Quem participa da paróquia, da comunidade, do grupo de catequistas, se a gente não sabe se relacionar com os outros, né, acaba ali prejudicando a nossa missão. Mas eu teria tantas outras colocações, né? E teria as minhas próprias perguntas, mas eu vou deixar o pessoal falar, que o pessoal está aqui contribuindo, deixa eu marcar aqui, a gente já vai colocando. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu acho que é sempre esse encontro formativo de todos nós. A Eliana Andrade, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itacoatiara, lá no Amazonas. Mas aqui a Paróquia Santa Clara de Assis, a Janaína de Colatina, Espírito Santo. Tem mais amigas aqui, a Clarinda Félix. Um abraço, irmã Lucivânia. Eliane Araújo Costa, também a sua saudação. A Cristina Vitor Vicente. Tem gente lá de Olinda, Recife. Maria da Conceição Leandro. Nós, assim, parabenizamos pela domingo passado, né? A posse de Dom Paulo Jackson. Foi uma celebração belíssima. Deixa eu ver aqui, tem a Milagros, a Shiba. Boa tarde, paz do Senhor, de Jesus, meus irmãos, a paróquia Nossa Senhora do Desterro de São José, Mairiporã, São Paulo. Um abraço, Milagros. Também Maria de Fátima Azevedo, também dando a sua saudação. A Marina, lá de Curitiba, queridas irmãs Rosa e Lucivânia, abraço da Marina, do Augusto, direto do frio de Curitiba. Aqui estava frio de manhã, né? Mas agora já deu um solzinho, a tarde fez sol. Um abraço, Marina. Um abraço à sua querida família, seus avós, que conheço. Aqui,
A Edinalva Ferreira, da Mata de São João. Creio que o chamado exige também a renúncia. Vale uma palavrinha, irmã Lucivânia, sobre esse tema da renúncia. Edinal, você utilizou a palavra certa, também. Mas não, as renúncias não é a coisa mais importante. Também renúncias. Mas o chamado exige amor, primeiramente. Nada sem amor acontece na vida. Então, o chamado é fruto do amor de Deus que nos ama, né? E por isso nos chama. E aí a nossa resposta é uma resposta ao amor, que também deve ser uma resposta com base no amor. Então, você utilizou a palavra corretíssima, também a renúncia. Mas não colocamos a renúncia no primeiro lugar, porque uma vida que é feita só de renúncias é uma vida triste. É uma vocação triste, um chamado triste. Então, as renúncias... eu quero justamente aproveitar essa oportunidade para dizer que as renúncias ela podem ser muito bem colocadas aqui, na escolha. Né? Quando nós vamos fazer uma escolha, você não escolhe entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Você escolhe entre duas coisas boas. Porque se o critério fosse entre uma boa e uma ruim, é lógico, todos nós, como pessoas humanas, a gente escolheria a boa. Então, as escolhas é por uma coisa boa e por uma outra melhor ainda. Tá? Então, a renúncia vai nesta linha. Ótimo. E assim, eu me lembrei, né, da parábola daquele homem que encontra aquele tesouro, né, que vai e que vende tudo que tem com alegria para conquistar aquele tesouro. A renúncia passa por aí também, né? Renúncia não é sinônimo de sofrimento, não, né? Assim, você deixa uma coisa boa por uma melhor, evidente. Aqui, a Cláudia Santos diz assim, ó, ser catequista é a missão que o Senhor me confiou. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel. E ele ajuda mesmo, viu, Cláudia? Ele é fiel, não abandona aqueles que ele chama de jeito nenhum. Mas, dentro desta missão, como bem dizia a irmã Lucivânia, tem aquela parte que cabe a cada um de nós também, né? Eu tinha uma outra palavrinha que eu anotei aqui para dizer, que enquanto eu te ouvia, Lucivânia, acho que completando essa reflexão aqui da Cláudia, eu pensei assim, que o catequista deve sempre se sentir uma pessoa incompleta, né? Não aquele que já sabe tudo, não aquele que é pronto, mas sempre incompleto, porque nós sempre temos alguma coisa a aprender com os outros catequistas, sempre temos outras a aprender com os grandes mestres, por exemplo, da espiritualidade, sempre temos alguma coisa a aprender com o outro que nós não temos, nós temos outras coisas a ensinar e a gente vai se completando, né? Aqui a Edinalva Ferreira diz, sem escuta, não se pode ter uma verdadeira formação para ajudar a si e aos outros. A Eleusa Aparecida Ferreira, fidelidade ao Senhor, ser totalmente fiel. A Cláudia, mais uma vez aqui também, completando a sua reflexão. Assim como a catequese é um processo permanente de educação da fé, a formação também deve ser. É isso aí mesmo, Cláudia, um processo permanente. E aí a Cláudia completa, gratidão às paulinas e por mais uma live com excelente qualidade. Essa família paulina é uma riqueza para a igreja. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Gratidão. A Magda Simões, excelentes colocações. A Vera Araújo, da Paróquia Divino Espírito Santo. A Clarinda Félix, é da Paróquia Imaculada Conceição de Camanducaia, Minas Gerais. Parece que a Cláudia também é da Diocese de Oliveira, né? Sim, aqui... a Clarinda é de Camanducaia e eu faço um trabalho lá, ajudo lá na formação das catequistas, coroinhas, jovens, faço um pouco uma presença lá já desde o ano passado. Então, a Clarinda é a coordenadora da catequese de lá. Que linda. Clarinda. Olha, Clarinda dizendo que a irmã Lucivânia é de 1 quilômetro de conhecimento maravilhoso. Ela é uma bênção, ela sempre nos ajuda aqui na nossa paróquia. É isso aí, completando. Aqui, gente da família. A Luciana Conceição,
A escuta é um dom de quem aprendeu a ser inteiro em tudo, estar com inteireza de alma. É isso mesmo, Luciana. A Luciana é irmã da irmã Lucivânia. Então, um abraço, Luciana, um abraço a toda a sua comunidade, né? Tem mais aqui alguns comentários de gratidão. Aqui, a Eleusa, também Dagnei Almeida, também dando sua boa tarde. Eu acredito, irmã Lucivânia, que você deixou assim, muitas provocações, e eu já aprendi uma coisa aqui nessas lives, todas as terças-feiras, que quando o pessoal assim está muito silencioso nas perguntas, sabe por quê? É porque está refletindo. Então eu acho que ali o pessoal colocou várias contribuições, acho que é muito importante, né? A gente deixar provocações, que as pessoas saiam provocadas, né, desse momento, né? Aqui também a Celeste de Souza, dizendo a dimensão humana, conhecer para reconhecer o outro. Isso é verdade, né? Quanto mais a gente conhece a si mesmo, né, mais a gente está aberto também para acolher o outro, né? Acolher-se para acolher o outro. Irmã Lucivânia, chegamos assim, né, ao final da nossa live. Muito obrigada. Nossa, muita gratidão. Eu, assim, já falei para vocês várias vezes, né, da minha gratidão, de fato, pela contribuição de vocês nessas nossas lives do mês de agosto aqui no Paulinas Cursos. E agosto é um mês feliz porque teremos 5 semanas, né? 5 terças-feiras. Na próxima semana, nas próximas, melhor, estará conosco a irmã Francesca Carotenuto, que nos vai ajudar a refletir sobre outras temáticas de catequese e vocação. Catequese e vocação, a missão da escuta, acho que vamos aprofundar ainda mais, e catequese e vocação, o catequista animador vocacional. Então, olha, já deixo o convite aqui para o pessoal de Carmópolis e região, e todo o Brasil e todo mundo que participa aqui conosco, para nos enriquecer também com a sua presença, com a sua participação, com a sua partilha. E o pessoal deixando aqui os seus abraços, muita gratidão, foi muito proveitoso, diz a Lourdinha, também a Júlia, gratidão à importância da obediência de Felipe, lembrando o texto lá do início. Irmã Lucivânia, considerações finais? Eu, assim, tenho só que agradecer. No final aí, né, da minha fala, né, falei de que vocês aproveitem os cursos oferecidos, né, por Paulinas Cursos, que, assim, porque falei, né, para fazer propaganda, né, a finalidade não é fazer a propaganda, mas é dizer que eu mesma sou fruto, né, das formações oferecidas por Paulinas. Desde que eu entrei na congregação, sempre, até hoje, né, faço cursos, estudos, né, com as irmãs paulinas. Então, sou muito, muito, muito agradecida. Por isso que eu indico, porque vale a pena. É algo, assim, muito, muito bom. Não é só para fazer a propaganda, não, tá? É comprovado. Então, minha gratidão imensa por tudo. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Né? Obrigada, irmã Rosa, pelo carinho do convite. E eu também, viu, Lucivânia, eu também quero fazer minha propaganda, que a irmã Solange está colocando ali na telinha o seu e-mail, né? lucivania.apostolina@gmail.com. E esse e-mail pode ser um acesso para você, né, contatar a irmã Lucivânia, as demais irmãs apostolinas, irmã Analisa, a irmã Francisca, que estará aqui conosco também, para as formações, né? Como eu disse para vocês também, agora eu que faço minha propaganda do outro lado, né? As irmãs apostolinas têm a competência nesse assunto da vocação. Então, fica aí o convite para você. E agora, nós vamos concluir este nosso momento tão rico, tão feliz, da nossa live semanal de formação, catequese aqui Paulinas, com essa oração do ano vocacional. Sabemos, né, que a vocação, como diz o próprio tema do ano vocação, é uma graça. E vamos pedir ao Senhor que nos conceda, né, esta graça de viver bem a nossa vocação,
mas também que o Senhor da Messe olhe pela sua messe, pela sua igreja e envie vocações. Irmã Lucivânia, podemos ler intercalando? Sim, começa. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do chamado, a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E recordando Maria aqui no final, né, nesse lindo 15 de agosto, que recordamos a solenidade da Assunção de Maria, que celebraremos, né, como igreja no próximo domingo, o dia que recordamos a vocação à vida consagrada, né? Nós também desejamos, né, a você, meu irmão, minha irmã, com muita alegria, né, que você tenha Maria, né, essa vocacionada do Pai, sempre próximo de você, e que seja também o seu modelo de responder ao chamado de Deus. Deixo aqui também mais um convite, uma outra vez, para você participar do nosso congresso, o 4º Congresso Online de Catequese Paulinas. Vai ser um momento lindo. Já é amanhã, gente, eu nem acredito. Mas é um momento que nós vamos estar juntos para celebrar a palavra de Deus, a Bíblia no Ministério de Catequista. Conhecer, celebrar, viver e comunicar a palavra de Deus. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, se inscreva, a irmã Solange deixou ali o link, então você pode se inscrever, pode participar conosco, ainda dá tempo. E deixo também aqui um convite, né, para você acompanhar as nossas redes sociais, as lives que realizamos também na área da comunicação, que amanhã, aliás, vai ser às 16 horas, aqui com a irmã Joana, um tema que estamos refletindo durante esse mês de agosto também sobre a questão das mídias sociais. Então, fica o convite também para você. Irmã Lucivânia, um grande abraço, um abraço às irmãs apostolinas, à sua comunidade, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigada, um abraço. Um abraço, fiquem com Deus.